Bom dia, crianças. E aí, beleza? Sentiram minha falta? Também senti de vocês. Mentira. Ó, beijo no ombro, falsidade. Bom, nós trabalhamos desde quando começou o ano letivo. Infelizmente tivemos alguns problemas. A pandemia no mundo. Enfim, nós temos que fazer algumas adaptações. Isso aqui é uma adaptação à nossa realidade atual. Nós trabalhamos com a questão da narrativa, que é contar a história. Trabalhamos com a questão de descrever. Então, descrição, cuidado, que descrição é uma coisa, descrição é outra. Descrição é o ato de alguém ser discreto. Descrição é descrever sobre alguma coisa. Então, o texto é descritivo. Bom, mudando a tipologia textual, vamos à tipologia textual dissertativa. A dissertativa argumentativa. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre algo, falar sobre alguma coisa. Espera-se do aluno do ensino do nono ano, do ensino fundamental 2, bem como do aluno médio, que ele tenha essa capacidade de dissertar sobre o tema proposto. Não? Mas nós vamos um pouquinho além. Nós vamos para dissertar e argumentar. O texto, a tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Bom, como eu disse a vocês, dissertar é falar sobre algo. E dissertativo argumentativo, você precisa defender um ponto de vista, defender a sua opinião. Mas se a minha opinião for o contrário, não importa. A sua opinião, os seus argumentos que você vai usar para defender o ponto de vista, ele não precisa que o outro concorde. Basta que você tenha argumentos e argumentos suficientes. E argumentos que sejam plausíveis. Argumentar não é só questionar. No texto dissertativo argumentativo, a gente responde 3 perguntas. O quê? Por quê? E daí? Esse e daí não é o e daí falado pelo presidente Bolsonaro, não, tá? Não é esse daí que dá conta de alguém que está pouco se lixando para uma situação. Esse daí diz respeito à consequência. Por exemplo, o que estamos vivendo hoje no mundo, no Brasil, vamos trazer para a área local. Uma pandemia. Uma pandemia. Essa pandemia é causada por quê? Por um vírus. Quem é esse vírus? Como foi batizado esse vírus? Corona vírus, que é o nosso Covid, nosso não, é o Covid-19, já que ele foi descoberto na China no ano passado. As pessoas não estão dando a real importância a esse problema. Tanto é que eu estava assistindo a televisão ontem e vi que em alguns lugares já estão dando às pessoas nome de corona, de Covid e por aí vai. Bom, mas vamos voltar à nossa questão do texto dissertativo argumentativo. Qual o problema? O problema é saúde pública. Este é o problema. Eu vou perguntar, existem culpados? Então, quando você argumenta que sim ou que não, você automaticamente escolhe e vai ter que defender esse ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo, ele exige do candidato, do aluno, uma postura, que é uma postura de defesa. Então, vou defender a sua opinião, defender o seu ponto de vista, não é achismo. Achismo é o pai de todos os erros. Eu estou falando de defender. Por exemplo, o Brasil está em uma crise na saúde pública,
é fato, mas também uma crise política. E eu vou aí alfinetar o governo. Diz que a gente, como professor, não pode falar em política, mas eu me atrevo a falar em política, já que a sociedade que vivemos, quando você como membro da sociedade, você é um ser político, então eu não posso deixar a política fora disso. O presidente Bolsonaro soltou esta semana, quando entrevistado, ele estava sendo transmitido ao vivo, acho que ele não percebeu, mas enfim, a criatura é sem noção. Ele foi questionado sobre o número de mortes no Brasil. Ele disse, e daí? Meu nome é Jair Bolsonaro, mas eu não sou Messias, não posso fazer milagre. De fato, ele não pode fazer milagre. O milagre está, ele está como presidente e alguém ter votado nele. Mas enfim, eu quero falar em uma questão chamada liberdade. Liberdade de quê? Todos nós temos liberdade de expressão. Externalizar a nossa opinião é um fato, mas devemos ter o cuidado quando fazemos isso. Então, não cabe censurar. Durante a ditadura militar, o Brasil sofreu com essa censura prévia. Então, só se falava, só se divulgava, só se cantava, só se produzia tudo aquilo que passasse pelo crivo dos ditadores. Então, tinha uma banca que ia examinar toda e qualquer produção para daí sim ser divulgado. Mas enfim, a liberdade de expressão nos dá esse direito. Eu posso sim externalizar a minha opinião, mas eu não posso ser ofensivo, eu não posso ser desrespeitoso com o outro. E foi o que aconteceu, infelizmente, com o presidente. Eu acho que ele entende que liberdade de expressão é ele falar o que ele quer, quando quer e a quem quer. Ele precisa entender o seguinte, que o cidadão Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa, mas o presidente da República é outra. Então, ele, quanto presidente, tudo que ele falar não é o cidadão Jair Messias Bolsonaro, é o presidente da República Federativa do Brasil que está dando uma declaração. Ele precisa filtrar o que ele fala. Bom, mas vamos lá. A democracia. Democracia é o governo do povo, feito para o povo, onde os nossos representantes, entre aspas, deveriam de fato nos representar. Mas infelizmente no Brasil não é essa a realidade que nós vivemos, não é essa a realidade que nós temos. Temos tantos problemas com essa suposta democracia. Mas vamos lá. O meu questionamento é esse. Como resolver a questão do coronavírus no Brasil? Isso é um tema. Como resolver? O primeiro argumento, que é exatamente o que a Organização Mundial de Saúde pede, a questão do isolamento social. Não, você como sociedade, você precisa ficar isolado. Então, o isolamento social faz com que este vírus não se propague. O isolamento social dá a você uma segurança. Não quer dizer que eu fico em casa, eu não vou à rua, eu estou imune a esse problema. Não. A questão vai além disso. Não, é uma questão de comportamento, é uma questão de conscientização. Mas vamos lá. O isolamento social é a medida mais eficaz para combater o vírus, que até então não há vacina. Mas vamos voltar aqui. Como resolver a questão do coronavírus no Brasil? O seu texto dissertativo, argumentativo, ele precisa respeitar uma estrutura básica de 4 parágrafos. A introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e, por fim, a conclusão.
O que eu coloco na introdução? Exatamente a introdução do texto dissertativo argumentativo que vai nortear o seu texto. As suas ideias, os seus argumentos, eles precisam estar ali. Mas nem sempre você encontra essas ideias na introdução. Desenvolvimento 2 e desenvolvimento 1, ou 1 e 2. O texto funciona como elemento completo. Então são 4 parágrafos que, lidos, 1, 2, 3 e 4, constituem um texto. Não são 4 parágrafos independentes. O parágrafo 1 deve estar entrelaçado, amarrado ao outro. E aí nós temos os chamados elementos de coesão textual. E a conclusão, na conclusão eu preciso, como texto dissertativo argumentativo, resolver o problema. Então, é o que chamamos de proposta de intervenção. O que fazer, quem fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Então, esses 5 elementos, eles fazem parte da nossa conclusão. Se eu coloco aqui na introdução que o Brasil, a questão do coronavírus, não é só uma questão de saúde pública, mas é uma questão de consciência também. Eu vou ter 2 argumentos. Eu desenvolvo um argumento no D1 e outro argumento no D2. Por favor, dê uma lida no material de vocês na página 17, ou melhor, a partir da página 17, que traz essa tipologia textual, e façam as atividades da página 19 à página 25. O material de vocês ainda fala sobre o texto expositivo e o texto injuntivo. O texto e o editorial. Editorial, revista, jornal, são textos editoriais. Texto expositivo eu vou ter em resenha, vou ter em seminário. Por exemplo, o seminário que vocês apresentam na sala de aula é um texto expositivo. Você está expondo o resultado de um trabalho. E o texto injuntivo, eu tenho bula de remédio, manual de instrução, bula de remédio, manual de instrução, receita de bolo. São exemplos de textos injuntivos. Por que injuntivos? É aquele texto que orienta como fazer alguma coisa. Por exemplo, numa receita de bolo, não adianta eu saber qual é a quantidade de ingredientes que eu vou colocar. Eu preciso saber o modo de preparo, o modo de fazer. 3 ovos, uma xícara de leite, uma colher de margarina ou uma colher de fermento. Se eu não souber o modo de preparar, não vai sair o bolo, vai sair uma massa, fato. Mas o bolo, não. Imagine o cheiro disso. Bom, eu estarei disponível lá no grupo. Qualquer coisa é só me chamar. Beijos.